O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A proporção instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, do egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituiria sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem obstáculos para o futuro, melhor que lhe está reservado, mesmo deste mundo, por prêmio de seus esforços e da sua perseverança, enquanto esperam uma depuração mais completa, lhes abre o acesso a mundos superiores. Não se deve entender que, por meio desta emigração, os espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores, todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos da influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversas daquela porque haviam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, tem auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar qual falso era o caminho que seguia. Nós mesmos, pelas nossas preces e exertações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem, de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no meio de um povo, de uma raça ou de um mundo inteiro, em relação com aqueles das duas categorias que preponderar. Uma comparação vulgar, ainda melhor dará a compreender o que se passa nesta circunstância. Figuramos um regimento composto da sua maioria de homens turbulentos e indisciplinados, aos quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá por vezes dificuldade em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros, eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exerce. Seus conselhos são desprezados.
sofrem com a companhia dos outros que os achincalham e maltratam. Não é esta uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por um único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Por estares muitos, apesar das suas imperfeições, maduro para a transformação, é que muitos partem a fim apenas de se retemperarem em fonte mais pura, enquanto se conservassem no mesmo meio e sobre as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos, por isso que aí veem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o obsolista poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houveram nascido. Longe de se operem as novas ideias, constituirão seus auxiliares. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito quando a melhoria se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem os corpos, não atingem o espírito, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados é de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Opera-se pressentemente um desses movimentos gerais destinado a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão de novos germes. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades.
As folhas mortas da humanidade caem batida pelas rajadas e pelos golpes do vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro da vida, que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, porque, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhes causam o mínimo pavor. Se eles compreendem o objetivo e não ignoram que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que de uma forma ou de outra a isso hão de todos sempre chegar. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno como os outros, e então lhe acontecerá. Eles dizem nada, viverão, no entanto, a despeito de si próprios e verão um dia forçado a abrir os olhos. Então é importante que nós possamos, nesses momentos que estamos passando, com essa epidemia, com essas doenças, essas situações todas, que não há aqui um castigo divino. Faz parte realmente da mudança de um momento em que nós, as criaturas, estamos nos preparando para uma nova oportunidade espiritual. Para que a terra sejam felizes os homens, precisa que somente o povoam espíritos bons, encarnados e desencarnados. É isso que nós estamos aguardando, estamos esperando, e para isso, Jesus, através de Kardec, nos traz as orientações necessárias para que nós possamos vencer todas essas dificuldades que nós temos. E diz aqui, mesmo muito menos, pois se trata de uma nova geração corpórea de que uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados farão